Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de banco de dados. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos introdutórios, o que vem a ser um banco de dados e qual é a necessidade de se utilizar essa tecnologia, em qual situação, né? Como era antigamente antes de entrar, de surgir essa tecnologia do banco de dados. Bom, primeiramente, cabe a gente falar aqui de alguns conceitos básicos relacionados a essa tecnologia de banco de dados. A primeira delas é o dado. Dado, pessoal, ele é um elemento que ele mantém a sua forma bruta. A gente está falando aqui sobre o tipo é, que tem armazenado no nosso banco de dados, né? O tipo bruto, ou seja, pode ser um texto, pode ser uma imagem, um som, um vídeo, onde esse tipo por si só a gente não consegue fazer uma extração de informação dele, né? Basicamente é o dado simples e puramente bruto ali armazenado. Ou seja, um dado sozinho ele não permite a gente compreender determinada situação. Se eu falo para vocês 27, o que é 27? Pode ser a idade de alguém, pode ser o número de uma casa. Se eu não der um contexto, esse dado por si só ele não vai me dar uma informação relevante, tá? Então o dado ele envolve fatos, imagens, sons que podem não ser úteis para determinado fim. Então vocês vão ver durante essa disciplina que quando eu for fazer uma modelagem de banco de dados, quando eu for planejar meu banco de dados, fazer o meu projeto, eu não necessariamente preciso tratar todos os dados daquele contexto. Eu tenho que verificar se aquele dado vai ser relevante ou não para o meu objetivo final ou para o objetivo do meu cliente, né? Então esses dados eles apenas representam coisas do mundo real que eu vou ter que fazer essa abstração se eles vão ser relevantes ou não para a minha necessidade. Bom, outro conceito é de informação, onde informação é o conjunto de dados coletados de forma a se tornarem aplicáveis a determinada situação. Agora sim, eu já tenho uma contextualização daquele dado, né? Então, aquele dado ele já passa a ser apropriado para um uso específico. Seria o que? Naquele meu exemplo, o 27 de idade. Então essa informação ela vai ser útil para um determinado contexto, para saber se a pessoa ele já tem, se ele está no exército, por exemplo, né? Se ela é maior de idade ou não, se ela é adulta, se ela é uma criança. Já é um dado que ele pode ser contextualizado e trabalhado, ou seja, já é uma informação. Tá? A informação, então, nesse sentido, ela não existe por si só. Ela precisa ser interpretada sobre um grupo de dados. Então, eu vou ter aí um conjunto de informações para me analisar. Eu acabei de dar o exemplo da maioridade. Então, para mim saber se 27 é uma pessoa maior de idade, eu tenho que comparar esse 27 com outro valor, que é o que? Por exemplo, 18, né? Abaixo de 18, menor de idade, acima de 18, maior de idade, acima de 65, a maioridade, melhor idade, né? Idoso. Então, eu preciso fazer essas comparações, nessa contextualização do meu dado para me ter uma informação adequada, certo? Além disso, eu preciso ter um objetivo que justifique a sua existência, como eu falei para vocês. Eu preciso ter uma necessidade real daquela informação para eu poder trabalhar. Exemplo aqui, o nome de um cliente, o número de peças em estoque, o número de horas trabalhadas por empregado e o valor total de um pedido são dados. E aí, como é que eu posso trabalhar esses dados? Eu vou buscar dar um significado para eles ou aplicar eles em determinado contexto. Então, a partir do número de vendas, eu consigo ter um total de vendas e fazer comparativos com o mês passado para saber se minhas vendas estão subindo ou estão caindo. Para isso, vou considerar uma série de dados que foram coletados em um período de mês. E aí, isso tem que estar armazenado em algum lugar. Eu preciso armazenar esses dados para mim poder justamente fazer essas comparações e chegar a informações que vão posteriormente me levar a tomar decisões estratégicas, tá? Então, a partir daí que vai surgir essa necessidade de armazenar
dados para mim poder obter informações, tá? Então, o banco de dados é justamente esse lugar onde a gente vai armazenar esses dados e vai extrair informações para finalidades diversas, principalmente para fins de comparação, de consulta e para a gente poder fazer abstrações e chegar a nossas informações. Bom, qual o conceito de banco de dados? A gente tem diversos conceitos na literatura, eu vou ler aqui alguns para vocês para a gente poder chegar no consenso. O banco de dados ele pode ser definido como uma coleção de dados relacionados, então tem essa característica de a relação entre dados. Exemplo, vocês vão ver posteriormente uma tabela pessoa. Na tabela pessoa tem um nome, eu tenho data de nascimento. Então, eu tenho já essa relação entre dados, né? O nome da pessoa e a data de nascimento dela, né? São informações correlatas ali. Também organizadas, como eu falei, a tabela é uma maneira de organizar esses dados. E armazenados, né, em algum dispositivo, né, no HD ou qualquer outro dispositivo de armazenamento, visando facilitar a manipulação dos dados armazenados. Uma coisa que a gente vai frisar bastante nessa disciplina é os dados eles precisam ser manipulados. Então, para isso, eu preciso ter algum lugar que eu vá consultar eles, né? O objetivo principal do banco de dados é justamente tornar esses dados disponíveis para consultas e manipulação, alteração, exclusão, comparações, né? Então, eu vou poder fazer justamente inserções, alterações, remoções e consultas diversas nessa base de dados. Então, qualquer aplicação do mundo real que possa ser representada através de dados computáveis poderão ser armazenados em um banco de dados, né? Imaginam nossos videogames lá atrás, né? Onde a gente tinha aqueles videogames de cartucho. Lá no início a gente jogava um jogo. Quando desligava o jogo, a gente perdia todo o andamento do jogo. E aí quando ligava o console novamente, teria que jogar tudo de novo, aquelas fases. Então, naquela época, determinados jogos não tinham esse conceito de armazenamento, de persistência de dados. Eu não tinha um salvamento para poder recuperar aquela informação, acessar aquela informação, né? Então, não poderia manipular aquelas informações, né? Mas hoje em dia, a maioria dos sistemas eles têm a necessidade explícita de armazenamento de dados para poder fazer consultas e requisições a esses dados. Outro conceito de Date desse autor, que ele é uma das principais referências na área de banco de dados, ele define que o banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, sendo usados pelos sistemas de aplicação de uma determinada organização. Então, ele já traz um conceito diretamente relacionado com a parte sistêmica, né? Eu vou ter dados para serem consultados por sistemas, ok? Outro autor, ele define que o banco de dados é um conjunto de dados armazenados, cujo conteúdo informativo representa a cada instante o estado atual de uma determinada aplicação. Pois bem, como assim, professor? Em um determinado instante, a cada instante. Vamos supor o meu cadastro no banco de dados da UFPA, no banco de dados de docentes da UFPA. Atualmente está lá meu nome, meu CPF, que são informações imutáveis, mas eu tenho informações que estão mutáveis, por exemplo, o meu endereço. Meu endereço está lá hoje um endereço, mas eu posso me mudar de endereço. Então, nesse momento, o que representa, nesse instante, a minha situação é Carlos dos Santos Portela, esse CPF e esse endereço. Mas isso pode mudar, eu posso mudar de endereço, eu poderia mudar de faculdade, por exemplo, eu poderia mudar de cargo, de nível na minha progressão funcional. Então, esses dados eles são mutáveis, né? A maioria desses dados são mutáveis. Então, eu tenho que pegar o momento, o que está armazenado naquele momento na minha base de dados. Outros autores bastante conhecidos aqui, o Maes e Navati, né, que lançam livros de tempos em tempos sobre essa área, eles definem o banco de dados como uma coleção de dados
relacionados que representam alguns aspectos do mundo real. Quando a gente fala que alguns aspectos do mundo real, a gente está falando justamente dessa abstração. O que é importante e o que não é importante. Eu acabei de falar meu cadastro no banco de dados da UFPA, né? Tem lá meu nome, meu CPF, várias informações, tem meu endereço. É relevante qual é a cor da minha casa atual nessa base de dados da UFPA? Não. Então, todo e qualquer banco ele representa somente alguns aspectos. Aqueles aspectos são relevantes para o meu contexto. Então, não é relevante para o banco de dados de uma universidade saber a cor da casa do professor. Ok? Então, eu tenho que definir esse contexto, o que é importante, o que não é importante para o meu objetivo. E às vezes, né, esses aspectos são chamados de mini-mundo, que é a primeira etapa do projeto de banco de dados que a gente vai tratar. Então, o que vem a ser o mini-mundo? É um modelo de determinada parte da realidade, ok? Eu vou isolar uma parte da realidade para poder ser o meu mini-mundo, aquele mundo que eu vou trabalhar no meu contexto, no meu projeto de banco de dados. Então, isso ocorre por quê? Porque a gente só deve colocar no banco de dados aquelas informações de domínio que são relevantes para eu poder criar uma solução para o meu problema, tá? Então, eu quero entrar em contato com o professor, enviar uma carta para o professor, eu só preciso saber do endereço, eu não preciso de informações relevantes como a cor da casa, nesse exemplo que eu estou trabalhando, ok? Então, imagine o mini-mundo como uma seleção de uma parte do mundo real. Eu tenho um mundo real que tem vários dados ali que eu posso fazer abstração e eu vou pegar uma pequena parte daquele mundo real para me poder abstrair, para me poder persistir, para me poder armazenar esses dados no meu banco, né, e consequentemente fazer consultas na minha aplicação. Suponha que você tenha que criar um banco de dados para uma livraria. Qual seria o mini-mundo dessa livraria? Eu tenho nesse mini-mundo, pessoal, alguns componentes envolvidos, como por exemplo entidades. O que vem a ser essas entidades? Justamente são aquelas representações do mundo real que tem um conjunto de características que eu posso representar de forma digital na minha base de dados. Exemplo da livraria, eu tenho um livro. O livro ele é uma entidade. Ele tem um título, ele tem um autor, ele tem um ano, ele tem o número de páginas, ele tem informação ISSN, tem várias informações nesse livro que são relevantes para o cadastro no meu sistema de livraria. Assim como eu tenho o aluno, né? Se for uma livraria universitária, vamos supor, eu tenho que saber qual é a matrícula daquele aluno, eu tenho que saber qual é a situação dele na biblioteca, se ele está em dia ou não, se ele está devendo alguma entrega. Então, eu vou construindo esse mini-mundo com base nessas entidades e nos atributos dessas entidades. Então, primeiro eu isolo as entidades, o livro, o aluno, o próprio empréstimo é uma entidade, um empréstimo que vai correlacionar o aluno com o livro, e aí eu vou fazendo essas abstrações. Empréstimo, tem a data do empréstimo, tem o link para a obra que está sendo emprestada e para o usuário que está solicitando esse empréstimo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar na aula de hoje para vocês, tá? Uma parte mais preliminar dos principais conceitos de banco de dados, e eu gostaria que você respondesse lá no grupo do WhatsApp algumas questões, né? Por exemplo, com as palavras de vocês definiram o que é um banco de dados. Eu mostrei aqui várias definições dos autores, mas eu quero que vocês expliquem com a palavra de vocês o que é um banco de dados para a gente poder trazer discussão aqui para o grupo da disciplina, tá? O que é um banco de dados? Eu quero que vocês deem um exemplo de um banco de dados aplicado na vida de vocês. Ou seja, professor, para mim um banco de dados é isso, e eu enxergo ele com esse exemplo aqui no meu dia a dia, tá? Aí vocês trazem o conceito para o exemplo. E também uma pergunta mais ampla, né? Quando um sistema necessita de um banco de dados? Nem todo sistema precisa de um banco de dados, né?
Não vai ser assim, todo sistema que vocês desenvolverem na vida de vocês vai precisar de um banco de dados. Às vezes não precisa. Então, quando vocês acham que um sistema ele vai precisar de um banco de dados? Então, vamos trazer essa discussão aqui para o grupo do WhatsApp, até para me saber quem está assistindo a aula até o final, e aí eu vou pegar em um outro momento e colocar essas perguntas no meio da aula para me saber quem está participando e interagindo. Ok, pessoal? E aí eu vou respondendo ao longo do dia.